Você abra a sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e eu quero ler os versos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Abra a sua Bíblia, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Antes da gente ouvir e ler as palavras de Paulo a Timóteo, é importante nós nos lembrarmos quem era Timóteo e por que Deus colocou no meu coração, e eu escolhi esse texto pensando e refletindo sobre isso. Timóteo era um jovem pastor, filho de uma mãe judia, Eunice, de um pai grego. Sua fé foi profundamente marcada pela influência espiritual da sua avó. Família era algo que fazia parte da vida de Timóteo, e por isso eu fiz questão de destacar aqui a presença dos familiares, tanto de Gabriel quanto de Maiara, porque esses dois meninos, e eu posso chamá-los como chamo carinhosamente de meninos, a gente percebe que são profundamente influenciados pela fé da sua família, pela fé dos seus pais. Desde cedo, o texto diz, e a história, as cartas que Paulo escreve a Timóteo deixam claro que desde muito jovem ele foi instruído nas Escrituras. Sabe, é muito interessante observar que a formação de Timóteo, ela não começou numa plataforma pública, não começou num seminário, nem numa igreja. Mas a formação de Timóteo, ela começou num ambiente simples, de uma casa onde a fé era ensinada, onde a fé era vivida, onde a fé ela era transmitida. Quando Paulo encontra Timóteo, ele não apenas percebe o potencial do Timóteo, mas ele percebe a vocação que Timóteo tem. E Timóteo passa então a acompanhar Paulo na sua missão, e Timóteo se torna mais do que um cooperador. Quando a gente lê as cartas que Paulo escreve a Timóteo e lê o livro de Atos, a gente percebe claramente que Timóteo se torna um filho na fé, um discípulo, um companheiro de jornada, um representante apostólico em igrejas muito importantes da época. E quando você olha na carta ou nas cartas de Paulo a Timóteo, Paulo tem um tratamento muito carinhoso. Ele chama Timóteo de meu amado filho, de verdadeiro filho na fé, dado a responsabilidade, a confiança e a proximidade. E de verdade, Gabriel, é dessa forma que eu sinto a nossa relação. Nós nos chamamos carinhosamente, internamente aqui de Gabs, ou às vezes até que eles são mais próximos de Bill, né? É o nosso Gabriel, como diz a pastora Ana, mas é como um filho querido mesmo, disposto a aprender, alguém que não só é um líder, que tem um potencial muito grande, que tem uma capacidade muito grande, mas que tem uma vocação do Senhor para o ministério pastoral. Assim como o Gabriel, Timóteo era jovem. E a juventude dele podia ser vista por alguns como uma limitação. Por isso que Paulo vai dizer, lá na primeira carta, ele diz claramente, deixa-me dizer isso para você, Gabriel, de uma forma muito clara, que ninguém despreze a sua juventude. Não deixe ninguém desprezar o seu ministério pastoral porque você é jovem. Paulo diz isso para Timóteo, 1 Timóteo 4,12. Juventude não é uma limitação para o exercício do ministério pastoral, nem incapacita para isso. Timóteo parecia ter uma personalidade um pouco mais sensível, talvez tímida, necessitando às vezes ser encorajado. E quando eu olho para Timóteo, estava meditando esse texto, Gabriel, me identifiquei muito mesmo. Esse jeito mais amoroso, pastoralzão, coração, né, que a gente precisa dar um chacoalhão, né, e é um chacoalhão bom de assim, vamos, para que você mesmo acredite naquilo que Deus tem colocado na sua vida. Eu quando olhei para esse texto, me vi inclinado a pregar nessas palavras, porque Timóteo, assim como você, ele não era importante porque era carismático, famoso ou experiente. Você não é um cara de mídias sociais, midiático, mas Timóteo era importante porque ele carregava uma missão. Assim como eu percebo que você tem carregado. Ele carregava a missão de guardar o evangelho, ensinar a igreja, combater os falsos ensinos, formar líderes e permanecer fiel em tempos difíceis, e você tem essas qualidades. Por isso que nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, nos versos de 1 a 5, quando Paulo está chegando no final da sua vida, no final da sua trajetória, ele está preso, ele deixa as palavras finais desse jovem pastor Timóteo. São palavras de despedida, são palavras de um legado, que eu quero deixar para o seu coração, Gabriel, eu quero deixar para nós como igreja que recebemos o Gabriel hoje, como pastor. É como se Paulo dissesse, Timóteo, eu estou terminando a minha corrida, agora você precisa continuar. A obra não pode parar, a palavra não pode se calar, a igreja precisa ser pastoreada, o evangelho precisa ser anunciado. Por isso eu creio que é muito propício, muito apropriado para esse momento, para essa manhã, um texto como esse.
Porque nesse texto que nós vamos ler, nós encontramos não só o chamado de Timóteo, mas nós encontramos o peso, a beleza e a responsabilidade de um ministério na presença de Deus. Então vamos ler o que diz o texto. 2 Timóteo 4, a partir do verso 1, diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sua doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O ministério na presença de Deus. O que Paulo tem para nos ensinar, para ensinar a você, Gabriel, e a nós como igreja nessa manhã? Primeiro, que o ministério na presença de Deus, ou que o ministério pastoral, ele precisa e deve ser exercido na presença de Deus. Paulo deixa isso muito claro. Ele não começa com um pedido, ele não começa com um apelo, mas ele começa com uma exortação. Ele começa dizendo: ei, Timóteo, eu exorto você, eu não estou te dando uma sugestão, mas eu exorto você solenemente, eu faço isso na presença de Deus e na presença de Cristo Jesus. Está logo aí no verso 1. Sabe, o ministério pastoral não é exercido primeiramente diante de uma denominação. O ministério pastoral não é exercido primariamente diante de uma diretoria, de uma igreja local, de uma assembleia ou da opinião pública. O ministério pastoral, ele precisa ser exercido diante de Deus. Isso coloca o ministério no seu devido lugar. Ministério não é palco, ministério não é altar, ministério não é carreira, ministério é vocação. E vocação, ela é algo que Deus dá. Ministério não é busca de aplauso. Ministério é prestação de contas. E é por isso que Paulo vai dizer, nesse mesmo texto aí, ele faz questão de destacar que Cristo vai julgar vivos e mortos. Sabe, o ministério ele é realizado e precisa ser vivido na presença de Deus. Por quê? Porque no ministério nós precisamos entender, e você, Gabriel, precisa ter isso no seu coração. Pastor serve pessoas, sim, mas ele responde para Deus. O pastor, ele serve pessoas, mas ele responde para Deus. Pastor ama a igreja, mas ele pertence a Cristo. Pastor presta contas para a comunidade, mas a consciência tem que estar cativa à palavra de Deus. Sabe, é como um embaixador que é enviado pelo seu país para outra nação. Ele pode morar longe, falar com pessoas diferentes, pode lidar com situações complexas, mas ele nunca deve esquecer que ele não representa a si mesmo, ele representa aquele que o enviou. Assim é o pastor. Pastor não é dono da mensagem, pastor não é dono da igreja, pastor não é dono do rebanho, pastor, ele é um servo enviado pelo Supremo Pastor. Por isso o ministério pastoral precisa ser vivido na presença de Deus. Então deixe-me dizer a você, Gabriel, um conselho eu dar a você. Nunca se esqueça que o ministério será vivido diante dos olhos de Deus. E por conta disso, vai ter dias que poucas pessoas vão ver seu esforço. Poucas pessoas vão ver as suas lágrimas. Poucas pessoas vão ver as suas renúncias. Mas jamais se esqueça, Deus vai estar vendo. Se o seu ministério for exercido na presença de Deus. Para nós como igreja, guarde isso. Não trate o ministério pastoral como uma função comum. Pastor é humano, claro. Aqui eu faço questão de destacar isso. Pastor é um ser humano como qualquer outro, limitado e falho. Mas o pastor carrega uma responsabilidade espiritual séria. Então, ore pelo seu pastor ou pelos seus pastores. Caminhe com os seus pastores e permita que eles e o jovem pastor Gabriel, que começa hoje, sirva com fidelidade diante a Deus. Porque quem serve diante de Deus não pode viver escravo da aprovação de homens. O ministério pastoral precisa ser exercido na presença de Deus, porque quem serve a Deus não pode viver escravo da aprovação de homens, e nem sempre você as terá. Seja bem-vindo. A segunda coisa é que o ministério, ou o centro do ministério na presença de Deus, e Paulo vai nos ensinar, tem que ser a palavra.
Por isso Paulo no verso 2 vai dizer, pregue a palavra. Seu pai muito bem passou a você esse instrumento que ele já usa há tantos anos, que deve ser o seu instrumento de fé. A ordem central de Paulo para o jovem Timóteo é, pregue a palavra. É interessante que Paulo não diz assim, ei Timóteo, pregue as suas ideias. Timóteo, pregue as suas preferências, como está tão comum hoje em dia por aí. Ele não diz, Timóteo, pregue o que está na hype, o que está nas redes sociais, pregue os modismos, pregue aquilo que te agrada. Ele diz para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra. No ministério pastoral vivido na presença de Deus, a palavra é o conteúdo, a palavra é o limite, a palavra é a autoridade do ministério pastoral. Pastor não foi chamado para entreter a igreja. Pastor não foi chamado para fazer stand-up, coach ou qualquer coisa que o valha. Pastor não foi chamado para ter mensagem bonita e palavras que emocionem as pessoas. Ele não foi chamado para manipular a emoção, mas foi chamado para formar discípulos de Jesus. Pastor não foi chamado para dizer o que todo mundo quer ouvir, mas para anunciar aquilo que Deus já disse na sua palavra. Paulo vai dizer ainda, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Então, Gabriel, deixa eu me dizer para você, e hoje eu estou particularmente me referindo mais a você, porque você é o pastor em evidência hoje aqui. Por isso vale para todos nós pastores que estamos aqui e para todos os que fazem parte da igreja de Jesus aqui. Isso significa que a palavra de Deus não depende de receptividade de ambiente. Vai ter momentos que a palavra vai ser muito bem-vinda, vão dizer, pastor Gabriel, que bênção, que palavra. Mas vai ter dia que você vai descer do púlpito e as pessoas vão dizer, você bateu hoje, hein? Tá doendo. Domingo passado teve alguém que falou assim, pastor, por que a gente apanha tanto? Eu falei, reclama com ele. Reclama com ele. Às vezes a palavra vai ser bem-vinda, mas em outras essa palavra vai ser resistida. Mas é assim que ela tem que ser anunciada. A partir do texto da pregação da palavra, a gente precisa entender, e você como pastor precisa entender. A pregação da palavra, a partir do texto, ela envolve 3 movimentos pastorais que todo púlpito tem que ter. E ele coloca essas palavras no texto. Corrigir, repreender e exortar. Paulo diz isso. Corrija, repreenda e exorte. O que é corrigir? Corrigir é apontar o caminho certo. Repreender é confrontar o erro. Exortar é encorajar a obediência. Mas é interessante, se você observar o texto, ele diz que isso tem que ser feito com paciência e doutrina. Púlpito não é lugar de catarse pastoral. Não é lugar de lavar roupa suja. Púlpito não é lugar de pastor vir externar suas raivas. Brigou com a esposa, com o mundo, o time dele perdeu e ele vem... Brá! Paulo diz, não, pregue a palavra, mas faça isso com paciência e doutrina. Ou seja, com paciência e com fundamento. Não é o que você acha, porque você não gosta, está com raiva de fulano, quer mandar recado para Beltrano, que você não gostou. Não. Com fundamento. Pastor não pode ser agressivo em nome da verdade, ele tem que ser firme. Mas também não pode ser omisso em nome do amor. É igual um médico. O médico, eu não conheço nenhum médico sério que muda diagnóstico e o paciente não gostou do resultado do exame. Já imaginou? Ah, eu não gostei desse resultado. Então, vamos, deixa. Você está aqui com... você está aqui com hipertensão, mas toma um copinho de água com açúcar que resolve. Você já imaginou um médico assim, não? Não, você está aqui, você tem pressão alta, né? Você tem... sei lá o quê. Não, mas eu não gostei desse exame. Eu não acredito, esse exame é muito ruim. Eu não aceito esse diagnóstico. Já que você não aceita, liga não, larga para lá. Não, médico sério, ele precisa dizer a verdade. Agora, se você já foi a um médico e teve um diagnóstico difícil de um médico, se você teve um bom médico, ele disse isso com cuidado, com clareza, mas também com compromisso com a cura. Ele não falou assim, você está com câncer, parabéns. Um médico sério não vai dizer isso. Olha, você está hipertenso. Você nunca mais vai parar de tomar remédio de pressão. Bem feito. Seria no médico assim, não? O pastor do mesmo jeito. Ele tem que dar o diagnóstico. Ele tem que dar o tratamento. Mas ele tem que ter cuidado, clareza e compromisso com a cura. O pastor também lida com vidas. A palavra, às vezes, ela consola. Mas a palavra, às vezes, confronta. Às vezes, cura. Mas às vezes corta. Mas ela sempre deve ser ministrada com amor e com verdade. Então, Gabriel, para você, faça da Escritura sua fonte, seu filtro, seu fundamento. E leia a palavra, e cuidado com isso. Vou lhe dar um conselho depois de 32 anos de ministério, para não ser tentado a ler a Bíblia só para preparar sermões.
Não se torne um profissional da exposição bíblica, mas separe também tempos para ler a palavra, para falar o seu coração e ser preparado e moldado por Deus. Para a igreja, você que está aqui, que faz parte da igreja de Jesus aqui em qualquer lugar, valorize pregação bíblica, até porque ela está rara hoje em dia. Tem muito coach, autoajuda, modismos, stand-up. Valorize a pregação bíblica, porque nem toda mensagem que anima transforma. Nem toda palavra agradável é fiel. E igreja madura não procura discurso que confirme o seu desejo. Igreja madura procura a voz de Deus que corrige seu caminho. Pastor que abandona a palavra pode até manter a audiência, mas deixa de alimentar rebanho. Terceiro lugar, Paulo vai ensinar e vai nos dizer que o ministério na presença de Deus exige coragem em tempos de rejeição. Nos versos 3 e 4, ele deixa isso muito claro. E ele prepara o Timóteo, deixa-me preparar você, apesar de você já estar em tempo integral há algum tempo, mas quando esse PR entra na frente, sinto muito, algumas coisas melhoram, mas outras pioram bastante. Vida real, amigo, vida real. E Paulo está dizendo isso para Timóteo. Ele prepara o Timóteo para uma realidade dura. Haverá tempos em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Presta atenção, queridos. Paulo não está falando de falta de religião. Paulo não está falando disso. O texto está dizendo que as pessoas, qualquer semelhança com a nossa geração não é mera coincidência. Vão procurar mestres. Elas vão continuar a querer ouvir alguma coisa. O problema é que elas vão ouvir aquilo que combina com seus desejos. Sabe, Paulo usa uma expressão muito forte. Quem aqui já teve coceira no ouvido? Aquela que vem assim de... Já? O que acontece quando você tem a coisa que você mais quer quando você tem coceira no ouvido? Terral de like. Você quer que passe logo? É disso que o Paulo está falando, é exatamente isso. Paulo está dizendo que tem gente assim, é uma expressão forte. É a imagem de gente que não quer ser transformada pela verdade, só quer que passe a coceira. Só quer que passe a coceira, o mal-estar, o sentimento. Não quer fazer o tratamento, não quer descobrir a causa, só quer que passe a coceira. Sabe, isso é um alerta atual. Sempre existe, vai existir a tentação de transformar o ministério pastoral numa prestação de serviço religioso. Ei, pastor, cuidado. Ministério pastoral não é lugar de prestar serviço religioso. Ou seja, falar o que as pessoas querem, evitar temas difíceis, suavizar a verdade, adaptar o evangelho ao gosto da cultura, trocar arrependimento por autoafirmação, santidade por conveniência e cruz por conforto. Paulo diz, não, o ministério... Na presença de Deus, ele exige coragem em tempos de rejeição. Tem que pregar sobre pecado, chamar pecado de pecado, sobre homoafetividade, sobre injustiça, corrupção, violência doméstica, mentira, sonegação. Paulo diz para Timóteo, mesmo quando a verdade for rejeitada, eu quero dizer para você, viu, Gabriel, permaneça fiel. Permaneça fiel. Pastor não é chamado para medir sua fidelidade pela popularidade da mensagem. Pastor é chamado para medir a sua popularidade pela obediência ao Deus que o chamou. Então, guarde isso. A verdade pode até incomodar, mas a verdade salva. A verdade pode gerar desconforto, rejeição, a pessoa pode ir embora, mas a verdade liberta. A verdade cura. A verdade transforma. A verdade pode confrontar, mas ela guia. A verdade pode até ferir o orgulho dos donos da igreja, mas a verdade, ela cura a alma de quem está ferido. Então, Gabriel, vai ter momentos em que ser fiel vai te custar um preço caro, aqui ou em outro lugar que Deus vai te levar. E eu sei exatamente do que eu estou falando. Ser fiel à palavra vai te custar um preço caro. Você vai precisar escolher entre agradar pessoas ou honrar a Deus. Então, deixa eu lhe dar um conselho, faça essa escolha já, antes que a pressão chegue. Não procure para você, igreja, não procure um pastor que apenas confirme as suas vontades. É por isso que tem gente pulando de igreja em igreja. Porque está com coceira nos ouvidos. Não é porque a igreja é boa ou ruim, mas porque está atrás de pastor que coce a sua orelhinha. Parece um pet, faz cafuné. Paulo está dizendo, não procure um pastor que confirme as suas vontades. Receba com humildade
A palavra que corrige, que consola, que exorta, que amadurece. Porque uma igreja saudável não é aquela que exige mensagens fáceis, mas é aquela que deseja ser parecida com Cristo. Mas em quarto e último lugar, Paulo vai dizer para Timóteo, para nós, que o ministério na presença de Deus exige sobriedade, sofrimento, evangelização e fidelidade até o fim. Verso 5, ele vai dar essas qualidades. Depois de falar sobre tempos difíceis, Paulo diz assim: ei, você porém, ou em algumas traduções, tu porém, tem até livro escrito com esse título, né? Você porém. Sabe, essa expressão marca um contraste. E deixa-me dizer a você, Gabriel, é como se Paulo dissesse para Timóteo, e eu, nós pastores, queremos dizer para você: Gabriel, outros podem se desviar, outros poderão buscar aplauso, outros poderão seguir fábulas, outros poderão negociar a verdade. Você, porém, permaneça fiel, hein, cara? Você, porém, os outros, não importa o que os outros fazem, não importa para onde os outros estão indo. E Paulo, então, apresenta 4 marcas do ministério pastoral fiel, que eu quero apenas citar aqui. Primeiro, seja moderado em tudo. Moderação é discernimento espiritual. É não ser dominado por impulso, vaidade, modismo, medo, opressão. Pastor precisa ter mente clara, coração vigilante e postura equilibrada. Segundo, suporte os sofrimentos. Paulo não romantiza ministério. Tem gente querendo ser pastor para estar no púlpito, para ter like, para ter seguidor, para vestir terno hoje nem tanto, mas para botar uns modernos igual esse aqui do Gabriel. Você está estiloso, hein, né? De tênis branco. Quando eu cheguei, eu falei: nossa, pastor moderno, tênis branco. No meu tempo eu nem subia. No meu tempo o concílio, não, os mais antigos aqui, no nosso tempo o concílio era cancelado. Você não sabe nem se vestir, você vai pastorear. Mas você está lindo, eu sei que a Mai tem o dedo da Mai nisso aí, duvido que não tenha. Você tem bom gosto também. Tem, né, Maia? Eu sabia, eu imaginei. Mas suporte sofrimentos. Ministério não é romântico. Paulo diz que haverá sofrimento. Ministério pastoral tem muitas alegrias, é especial. Começa amanhã, que é uma manhã alegre para você e para a Maiara, imagino que seja um tempo muito especial como tantos outros, sabe? Mas também carregador, crítica, incompreensão, cansaço, conflito, perda, pressão espiritual, luto, sabe? Consagração pastoral, deixa eu dizer para você, isso aqui é lindo, mas vida real, isso aqui não é convite para entrar na zona de conforto. Mas é uma entrega para servir, mesmo que servir custe caro. Então, Gabriel, lembre disso. Deus não está te chamando para ser apenas um gestor de estruturas religiosas. Deus está te chamando para manter viva a chama evangelística. Por isso que ele vai dizer em terceiro lugar: faça a obra de um evangelista. A gente tem muita coisa para fazer gestão. Mas pastor não é chamado para ser gestor de empresa religiosa. Ele é chamado para pregar o evangelho, manter viva a chama do evangelho. Igreja precisa ser cuidada, mas o mundo precisa ser alcançado. Tem muita gente que diz: a gente precisa ser cuidado, precisa, mas o mundo precisa ser alcançado. Rebanho tem que ser alimentado, mas as ovelhas perdidas precisam ser buscadas e resgatadas por rebanho, de volta. E finalmente ele diz assim: cumpra plenamente o seu ministério. 4 características desse ministério fiel: seja moderado em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra do evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Sabe, deixa-me terminar essa palavra dizendo algo para você. Essas são as últimas palavras de um velho apóstolo. As últimas palavras. Segundo Timóteo capítulo 4, eu gosto muito desse texto, porque ele tem um peso muito especial. Paulo sabe que seu tempo está acabando. Se você puder ler comigo os versos 6 e 7, que são logo os 2 versos que vêm depois, ele diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Paulo está dizendo: eu terminei. Agora, Timóteo, continue. Eu não estou dizendo que eu terminei, eu acho que não terminei ainda. Mas depois de 32 anos de ministério, eu já caminhei muito mais do que você. E pela lógica real da vida, eu vou terminar antes de você. Bem antes de você. Então, Gabriel, deixa-me dizer para você, isso é a beleza do momento como esse para mim. Para mim isso é beleza. O evangelho, ele passa de geração em geração. Eu estava fazendo as contas, você tem 34 anos.
Quem é bom de exatas vai me ajudar. Quando eu fui consagrado ao ministério, há 32 anos, você tem 32 ou 35? Eu falei 35 e Júlio tem 34. Quando eu passei por esse momento aqui, você tinha 2 anos de idade. Lembra, pastor Gideon, como era? 2 aninhos. E essa é a beleza do ministério pastoral. Porque o ministério pastoral, você nem imaginava ser gente, quanto mais pastor. 2 anos de idade, você imaginar que eu já está aqui, casado, diante de uma igreja, assumindo o ministério pastoral. Para mim, essa é a beleza de um momento como esse. É que o evangelho passa de geração em geração. A obra não começou com a gente e nem vai terminar com a gente. Ela não começa. Nós somos só parte de uma história maior. Meu pastor que já esteve aqui, o Dinê, estava pensando nisso ontem, com 70 e poucos anos de idade. Eu me lembrei exatamente do dia que eu passei por isso, pelo meu concílio. Ele tinha mais ou menos a minha idade que eu tenho hoje. E eu disse, uau, como passou rápido. E ele sempre me dizia isso. Nós só fazemos parte de uma história muito maior. A história do Timóteo foi assim. A história familiar. Isso vale para a igreja, para o pastor e para você. Na história do Timóteo, Lloyd ensinou para Eunice. Eunice ensinou para Timóteo. E Lloyd ensinou para Eunice. Eunice ensinou a Timóteo. Paulo discipulou Timóteo. E Timóteo pastoreou a igreja. E por conta disso, a igreja continua anunciando Cristo debaixo de perseguição. Sabe, hoje diante de Deus e da igreja, o mesmo chamado permanece. A minha palavra para você, Gabriel, e termino aqui a minha fala dessa manhã, resumindo o que Paulo quer dizer ao jovem Timóteo, que seu ministério seja vivido na presença de Deus. Que o seu ministério pastoral que começa hoje seja exercido na presença de Deus. Diante de Deus e da igreja, o mesmo chamado registrado nesse livro para Timóteo permanece para você. Gabriel, pregue a palavra. Gabriel, permaneça firme. Gabriel, suporte as aflições. Gabriel, faça a obra de um evangelista. Gabriel, até o último dia, cumpra fielmente o ministério que o Senhor lhe confiou através da igreja. Porque no fim, o que vai sustentar você não vai ser o aplauso da multidão, vai ser a aprovação do Senhor. Que Deus te abençoe.